Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos um texto muito significativo da profecia de Miqueias. Vamos estudar todo o capítulo 5 de Miqueias. Miqueias 5, 1 a 15. Nesse texto encontramos a profecia sobre a vinda do Messias, sobre o nascimento do Senhor Jesus, o Cristo. Essa profecia proferida por Miqueias comprova que estamos diante das palavras de um homem que foi usado de modo especial por Deus. Como já dissemos anteriormente, Miqueias profetizou na época da queda de Samaria, invadida que foi pelos assírios em 722 a.C. Chamado para profetizar, ele conclamou o povo de Judá para se voltar a Deus, pois o juízo seria certo, e sabemos que de fato ocorreu através do Império da Babilônia. O ministério de Miqueias para Judá aconteceu paralelamente ao ministério de Isaías, por volta de 700 anos antes de Cristo, enquanto Amós e Oséias profetizavam para Israel. Miqueias, junto com Isaías, além de mostrarem os pecados do povo, além de chamarem o povo ao arrependimento, além de mostrar-lhes o castigo do exílio, trouxeram também uma mensagem de esperança e de bênção para o povo de Judá. Essa mensagem tinha dois aspectos importantes. Primeiro, o povo voltaria para a terra prometida. Segundo, daquele remanescente, abençoado por Deus, o Messias tão esperado viria e traria a salvação a todos os que crescem. Miqueias, então, foi o profeta que previu alguns fatos importantes. Primeiro, a queda de Samaria em 722 a.C. Segundo, a invasão e o exílio dos babilônios de 605 a 537 a.C. Terceiro, ele previu a queda de Jerusalém em 586 a.C. Quarto lugar, ele previu a volta do cativeiro em 537 ou 536 a.C. E em quinto lugar, ele previu a vinda de Jesus Cristo, o Messias prometido, que veio em 5 a 4 a.C. Mas além disso, Miqueias deixou bem claro a maneira pela qual Deus queria e ainda quer que nós nos relacionemos com Ele. Miqueias diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus, conforme Miqueias 6:8. No texto que estudamos hoje, Miqueias, usado por Deus, declara de modo objetivo a promessa da vinda do Messias. Por isso, então, o título para nossa reflexão é A Promessa da Vinda do Messias. Eu repito, com base em Miqueias 5, 1 a 15, o título para a nossa reflexão hoje é A Promessa da Vinda do Messias. Querido amigo, o verso 1 faz a ligação do conteúdo desse capítulo com o conteúdo do capítulo 4. Diz assim o verso 1 do capítulo 5. Agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á a sítio contra nós. Ferirão com a vara a face do juiz de Israel. No capítulo 4, havia a promessa de que o povo de Deus, mesmo contra a vontade dos seus inimigos, seria vencedor pela misericórdia divina. O texto desse verso, então, nos mostra o quê? Nos mostra que a vitória viria depois da vinda do inimigo. Certamente, esses versos se referiam à vinda da Assíria contra Judá. A Assíria viria com a intenção de destruir, mas Deus não o permitiu. Deus não deixaria que isso acontecesse. Ele daria vitória a Judá, mesmo quando o inimigo chegasse tão perto para ferir o juiz de Israel, isto é, o rei de Israel. Os assírios, de fato, invadiram Judá e sitiaram Jerusalém. Mas Deus matou os assírios e deu a vitória ao seu povo, a Judá.
Esse relato nós lemos em 2 Crônicas 32, 1 a 23 e as palavras de Isaías no capítulo 36, versículos 1 a 3. Deus, de modo especial e maravilhoso, derrotou os assírios e assim os assírios não conquistaram Jerusalém. Não era o tempo de Deus. Com esse contexto e diante do texto desse capítulo 5, o princípio, então, que aprendemos e devemos aplicar em nossas vidas se vê nessa frase. Somente o Deus soberano pode detalhar a sua promessa, certo de que tudo se cumprirá. Eu repito essa frase. Somente o Deus soberano pode detalhar a sua promessa, certo de que tudo se cumprirá. Nesse texto, encontramos 5 detalhes da promessa tão esperada da vinda do Messias. O primeiro detalhe da promessa da vinda do Messias refere-se ao local do cumprimento. Versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nesse texto, a mensagem volta à esperança futura do povo sob a liderança do Messias como algo concreto. A mensagem da volta de Israel, da volta do povo de Deus, da volta de Judá, é a volta do povo de Deus sob a liderança desse personagem tão aguardado, o Messias. A profecia se dá de forma específica, ao mencionar o quê? O local do cumprimento exato da profecia. Então nós percebemos que não se trata de uma mera adivinhação, mas de um conhecimento prévio revelado pelo Deus soberano. De todos os lugares de Judá, Deus escolheu a pequena cidade de Belém Efrata. Ela seria a origem do futuro rei. Numa demonstração de que sempre as ações divinas são baseadas na sua graça e não em qualquer mérito que possamos ter diante dele. Não foi escolhida nenhuma grande cidade ou importante cidade de Judá. Não, nem mesmo a capital de Judá, Jerusalém. Uma humilde vila, Belém Efrata, teve o privilégio de ver vir ao mundo o Messias, o Salvador, o Senhor Jesus, o Cristo. Efrata é uma palavra antiga que se refere a Belém, onde nasceu Benjamim, conforme Gênesis 35, 19. Significa frutífero, e Belém significa casa de pão. Essa era uma pequena vila, literalmente insignificante, entre as famílias de Judá. E com isso, mais uma vez, se comprova ser essa maneira de Deus exaltar o humilde e o menor. Apesar de ser pequena e insignificante, Belém foi escolhida por Deus para dar a luz ao rei Davi e ao filho de Davi, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que reinará para sempre. Esta profecia é especialmente interessante à luz do cumprimento no Novo Testamento. Miqueias profetizou 700 anos antes do nascimento de Jesus. Maria, que foi escolhida como mãe do Messias, não morou em Belém, mas na hora certa, por decreto do imperador de Roma, José e Maria viajaram até a cidade ancestral deles para ali se alistarem, e ali Jesus nasceu. Os sacerdotes e escribas da época usaram esta profecia para orientar os magos que procuravam Jesus. Como a história está nas mãos de Deus, o decreto de César Augusto para o recenseamento do povo estava também sob a supervisão maravilhosa do nosso Deus soberano. Então, encontramos agora um segundo detalhe. O segundo detalhe da promessa da vinda do Messias refere-se ao ministério do Messias, versículos 2 a 5. De ti me sairá o que há de reinar em Israel,
e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Versículo 2. Versículo 3. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Querido amigo, o mesmo versículo que profetiza o nascimento do Messias em Belém esclarece também um ponto importante. No sentido mais amplo, o Messias não teria sua origem naquele povoado, pois as suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O significado dessa frase é tremendamente importante, pois afirma que tanto a origem como as aparições contínuas de Deus aos homens sempre aconteceram. O aparecimento do Filho de Deus no Antigo Testamento como anjo do Senhor chama-se teofania, que quer dizer exatamente isso, manifestação de Deus. Essa pessoa divina é identificada como sempre existente. Essa profecia não é a de um mero homem, mas do próprio Senhor que reinará sobre eles no Monte Sião. O rei que nasceria em Belém é ao mesmo tempo o eterno Deus. Portanto, o povo ainda passaria por um período de sofrimento, como se fosse dores de parto, antes de dar à luz a esse maravilhoso libertador, o Messias. Mas quem é a mulher que sofre aqui? Alguns acham que seja Maria, mãe de Jesus, mas o contexto sugere uma outra resposta. É o próprio povo, ou melhor, o restante do povo que passaria pelo sofrimento do cativeiro antes de dar à luz ao Messias. Veja, por exemplo, em Isaías 66, 7 e 8, essa mesma referência. Nesses versos 2 a 5, temos então a descrição do papel e do trabalho do rei, do Messias. Anote aí se você tiver condições. Ele reinará sobre Israel, isto é, sobre o seu povo. As suas origens são eternas, pois ele não é um homem comum. Ele se manterá firme, isto é, ele permanecerá para sempre. Ele apacentará o povo na força do Senhor. Em quinto lugar, ele apacentará o povo na majestade do nome do Senhor. Em sexto lugar, ele será engrandecido até os confins da terra. E nós podemos confirmar isso com Atos capítulo 1, versículo 8, pois o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem sido divulgado para todas as terras. E em sétimo lugar, ele será a paz do seu povo. Conforme Isaías 9,6 nos diz, ele é o príncipe da paz. A minha paz vos dou, disse Jesus, conforme João 14:27. Por isso, o ministério do Messias será um ministério abençoado. O terceiro detalhe da promessa da vinda do Messias refere-se à derrota dos inimigos do povo de Deus, versículos 5 e 6. Quando a Assíria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Assíria à espada, e a terra de Nimrod dentro das suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. Querido amigo, é importante reconhecermos que as profecias da Bíblia frequentemente utilizam elementos conhecidos na época da mensagem para falar sobre conceitos futuros e, às vezes, mais difíceis até de serem compreendidos. Assim, Ezequiel 40 a 48 usa Jerusalém e o templo para profetizar sobre a igreja.
Isaías 11 usa a imagem de paz entre animais para predizer a paz espiritual no reino de Cristo. E Miqueias agora usa o povo da Síria e a terra de Nimrod para representar os inimigos dos servos de Jesus. Assim, a grande notícia é que o Messias, o Senhor Jesus Cristo, deu e dará ao seu povo segurança e vitória sobre os seus inimigos. Isso aconteceria quando Judá retornou do exílio e frustrou as tentativas de Sambalá e Tobias, conforme Esdras 4 e Neemias 4. Isso aconteceu quando Jesus defendeu os seus discípulos dos mestres religiosos de Judá, conforme Mateus 12. E isto acontecerá quando Jesus nos vier buscar, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, o quarto detalhe da promessa da vinda do Messias refere-se ao remanescente abençoador e vitorioso. Versículos 7, 8 e 9. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a terra, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos dos homens. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, se passar, as pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. A tua mão se exaltará sobre os seus adversários, e todos os teus inimigos serão eliminados. Entre as nações, o povo, conforme essa profecia, seria como orvalho que refresca, um chuvisco que alimenta a terra. Assim como foi dito a Abraão, para ser uma bênção para todas as famílias da terra, o povo de Cristo traz as boas novas de salvação ao mundo. O povo seria também como um leão, como um leãozinho que domina. João disse que aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, vence o mundo. Paulo acrescenta, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Mas devemos lembrar que a nossa vitória, assim como a nossa luta, é espiritual e não carnal. E aí então, chegamos ao quinto detalhe da promessa da vinda do Messias. Nesse quinto detalhe, a promessa da vinda do Messias se refere à purificação que Deus mesmo fará com seu povo. Versículos 10 a 15. É um texto longo, eu vou ler para você e espero a sua atenção. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei no meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra. Destruirei as cidades da tua terra e deitarei abaixo todas as tuas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. No meio de ti eliminarei as tuas imagens de escultura e as tuas colunas, e tu já não te inclinarás diante das obras das tuas mãos. Eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos e destruirei as tuas cidades. Com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Querido amigo, nesse texto, o domínio do Messias será absoluto e puro. Ele prometeu eliminar cavalos e carros de guerras, porque os servos dele não venceriam por guerras físicas e por armas carnais, mas pelo Espírito Santo. Ele eliminaria cidades, fortalezas, pois o seu povo não dependeria mais da força humana. Ele eliminaria feitiçaria e adivinhação, porque os sujeitos do rei procurariam revelações somente na palavra de Deus. Toda forma de idolatria seria eliminada, e os rebeldes que não obedecem a ele serão eliminados. Nessa profecia, Miqueias nos prometeu então a vinda do Messias, do Salvador, do Rei Eterno. Foram palavras vindas diretamente de Deus.
Qual é o seu posicionamento diante delas? Você já aceitou o reinado de Jesus em sua vida? Você tem se alimentado com as palavras do verdadeiro pastor? Você tem experimentado a paz que só Jesus pode dar? Querido amigo, essas são perguntas que só você poderá responder diante de Deus. Que o Senhor te abençoe nas suas respostas. Um grande abraço e até o próximo programa.